Salve Maria Santíssima. O nosso tema hoje é o número dos eleitos, do livro do Garrigou Lagrange, O Homem e a Eternidade. Não tem em conta as obras que sobre essa matéria se escreveram. Aqui referimos apenas o que é certo ou pelo menos muito provável, segundo a maioria dos teólogos. O mistério relativo ao número dos eleitos. O número dos eleitos é conhecido por Deus. O Senhor conhece aqueles que são seus. Segundo Timóteo 2,19. A liturgia chega mesmo a dizer que só ele conhece este número. É o que afirma também São Tomás de Aquino. O fim do mundo chegará quando este número dos eleitos estiver completo e quando a sucessão das gerações humanas já tiver razão de existir. Não tiver razão de existir, melhor dizendo. Em si mesmo, este número é muito elevado, segundo o testemunho do Apocalipse. Ouvi o número dos que foram assinalados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma multidão enorme, que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de brancos e tinham palmas nas mãos. Apocalipse 7, versículo 4 e 9, até o 9. Será o número dos eleitos superior ao dos condenados? Se contam os anjos e os homens eleitos, o seu número parece que será superior ao dos condenados, diz Santo Tomás. Se contam, porque segundo o testemunho da Escritura e da tradição, entre os anjos, cujo número é tão elevado como o das estrelas do céu, a maioria permaneceu fiel. Além disso, na natureza angélica, diz Santo Tomás, o mal atinge apenas a minoria dos casos, porque o anjo, não tendo sentido nem paixões, não corre o risco, como homem, de parar numa forma de vida inferior. Falando-se apenas dos homens, não se sabe dos vários mundos espalhados no espaço. Só a Terra é habitada. A questão do número dos eleitos é controvertida. A maior parte dos padres e dos teólogos inclina-se para o menor número dos eleitos, porque se diz no Evangelho: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 20, versículo 16 e Mateus 22, versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que dão com ele. Mateus 7, do 13 ao 14. Todavia, estes textos não são absolutamente probatórios, de harmonia com muitos outros. Monsambré nota o seguinte: se estas palavras se referem a todos os lugares e a todos os tempos, a opinião do pequeno número dos eleitos triunfa. Mas é de crer que elas se aplicam sobretudo e diretamente ao tempo ingrato da pregação do Salvador. E então justificam-se perfeitamente pelo pouco fruto desta pregação. Quando Jesus nos quer mostrar o futuro, fala de outro modo. Diz para os discípulos: quando eu for levantado da terra, diz, atrairei tudo a mim. Em outras traduções, todos a mim. João 12, versículo 32. As potências do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, 18. E até se refere aos resultados do seu último juízo. Os bons irão para a vida eterna e os maus para o suplício eterno. Mateus 25, versículo 46. Notai, peço-vos que ele não determina o número dos bons e dos maus. Sobre este ponto, prefere calar-se, e aqueles que lhe pedem para se pronunciar claramente sobre esta questão, Senhor, são poucos que se salvam, ele contenta-se em responder: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar por ela e não conseguirão. Lucas 13, versículo 24. Os rigoristas dir-me-ão: talvez que Jesus nos esconde aqui o mistério da sua justiça, para não perturbar as almas
timoratas, ou seja, aquelas, né, que confiam de forma abusiva da misericórdia e acham que... Não, o contrário, melhor dizendo. Aqui o Senhor esconderia sua justiça porque será tão grande o número dos condenados que nós nos assustaríamos e aqueles que têm o escrúpulo acabaria se perdendo e indo à loucura, né? O que pode alguns argumentarem que seja por isso. Eu, porém, no caso Garrigo Lagrange, falando, eu, porém, prefiro pensar que ele nos esconde a misericórdia, o mistério da sua misericórdia, para evitarmos a presunção, ou seja, já que Deus vai salvar a maioria, então eu nem vou me esforçar tanto, né? Então isso é um equívoco, é terrível pensar dessa forma, é temerário. A opinião comum dos padres e de todos os teólogos é sem dúvida que os que se salvam não representam o maior número. Citam-se em favor deste pressentimento São Basílio, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno, Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Leão Magno, São Bernardo, São Tomás de Aquino e mais recentemente Molina, São Roberto Bellarmino e Suarez, Vasquez, Lécio, Santo Afonso, mas eles apresentam a sua maneira de ver como uma opinião e não como uma verdade revelada, nem como uma conclusão certa. No século passado, a opinião contrária do maior número dos eleitos foi defendida por Faber, na Inglaterra, Bolgade, na França, e por Castellein, na Bélgica. As conclusões diferem conforme se atenta na misericórdia e na justiça de Deus. Nem uns nem outros dão uma certeza. Trata-se apenas de razões de conveniência, que diferem muito das razões de conveniências invocados em favor de um dogma já estabelecido pela revelação. Aqui não se trata de uma verdade certa. Os teólogos, porém, costumam levar para além da Escritura e da tradição as considerações relativas a este ponto. Para tanto, costumam estabelecer uma distinção entre os meios de salvação concedidos aos homens na Igreja Católica e fora dela, sobretudo as almas de boa-fé. Se trata apenas de católicos, ensina-se comumente, sobretudo depois de Suarez, que o número dos eleitos ultrapassa o número dos condenados, mesmo que se considerem só os adultos. Com efeito, embora a maior parte peque mortalmente, eles levantam-se, todavia, no tribunal da penitência, e há relativamente poucos que, no fim da vida, não se arrependam e recusem receber os sacramentos. Se trata de todos os cristãos ou batizados, quer católicos, quer cismáticos, quer protestantes, é mais provável dizer comumente os teólogos que o maior número se salve, pelo menos se inclui nesse número os adultos e as crianças, porque numerosas são as crianças que morrem em estado de graça, antes do uso da razão. Além disso, muitos dos cismáticos e dos protestantes estão hoje de boa fé e podem reconciliar-se com Deus por meio de um ato de contrição, sobretudo no caso de morte, em que a misericórdia divina se debruça sobre eles. Finalmente, os cismáticos podem ser ajudados na sua religião por uma absolvição válida. Se trata de todo o gênero humano, a questão é controvertida pelas razões expostas atrás. Porém, mesmo neste caso, o número dos eleitos seja menor. Caso o número dos eleitos seja menor, a glória de Deus nada sofre com isso. A qualidade vale mais que a quantidade. Uma só alma eleita é como um universo espiritual que atinge o seu fim. E não acontece mal a algum que não seja permitido por um bem superior. Além disso, entre os não cristãos, quer judeus, quer maometanos ou pagãos, há eleitos. Os judeus e os maometanos admitem o monoteísmo e conservam certos fragmentos da revelação primitiva e da revelação mosaica. Podem assim acreditar num Deus remunerador sobrenatural e, com auxílio da graça, fazer um ato de contrição. Quanto aos pagãos que vivem na ignorância invencível, ou absolutamente involuntária da verdadeira religião, e que se esforçam por observar a lei natural, os auxílios sobrenaturais chegam-lhes através dos meios conhecidos de Deus, para poderem alcançar a salvação. Pio IX faz notar que Deus nunca
manda o impossível. Deus não recusa a sua graça àquele que faz o que está em seu poder, como ensinam comumente os teólogos. Neste ponto não podemos chegar a uma certeza. Salvar-se-á o maior número de homens? É preferível reconhecer a nossa ignorância, neste ponto a provocar o desânimo dos fiéis com a doutrina muito rígida, ou expô-los ao perigo de se perderem com a doutrina muito benévola. O mais importante é observar os mandamentos de Deus. Tenha-se presente esta verdade bem expressa por Santo Agostinho e proclamada pelo Concílio de Trento. Deus não manda o impossível, mas ao dar-nos os seus preceitos, adverte no que devemos fazer o que pudermos, e pedir-lhes a graça para realizar o que não pudermos, e ele nos ajudará para que possamos. Deve-se também confiar em Jesus, vítima de propiação pelos nossos pecados. 1 João 4, versículo 10. No Cordeiro de Deus, que apaga os pecados do mundo, em João 1, 29, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para alcançarmos misericórdia e para sermos socorridos em tempo oportuno. Hebreus 4, versículo 16.